Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. O tema de hoje, aceitando a graça, um tema essencial para a nossa salvação. E o objetivo hoje é, de maneira breve e singela, trazer algumas considerações sobre esse tema que a Bíblia toda nos revela. O primeiro texto bíblico que gostaria de ler com você é Mateus capítulo 1, verso 21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, de fato, é importante já, primeiramente, deixarmos muito bem delimitado que a graça de Deus não é uma graça barata para salvar o pecador no pecado. O objetivo justamente de Cristo ter vindo morrer por nós para nos ofertar um favor imerecido, uma graça, é para que nos livremos do poder do pecado em nossa vida e da culpa do pecado que recaía sobre nós. Este é o grande objetivo. Aqui em Romanos, no capítulo 3, versos 23 a 26, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqui, neste verso bíblico, nos é anunciado a queda do ser humano na figura de Adão e Eva, de modo que sabemos que todos já nascem pecadores, destituídos da glória de Deus. Paulo nos falará muito do termo carne, que faz uma referência à nossa natureza pecaminosa e a necessidade de nascer do alto, nascer do Espírito. Agora o verso 24 a 26. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para a demonstração de sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Este maravilhoso texto que nos resume e nos fala desse mistério da piedade, o mistério da redenção, de modo que Deus, nesse plano que Ele realizou e concretizou em Cristo, nós vemos que Ele consegue ser justo e justificador do pecador ao mesmo tempo, de maneira a não atentar contra nenhum dos seus atributos, seja o amor, seja a justiça, a misericórdia, a paz, a sua ira, nada disso entra em conflito da maneira em que foi feito o sacrifício de Cristo, uma vez que ele se tornou propiciação por nós, pela fé que diz no seu sangue. Não é fé, crença, confiança em qualquer coisa, mas em Cristo como nossa justiça, que o seu sacrifício na cruz nos livra da culpa do pecado. Aqui nos fala, ao mesmo tempo, que somos justificados pela sua graça. Nós vamos ver em detalhes essa correlação de graça, fé e obras, muitas vezes que é passada despercebida. Mas um dos textos mais conhecidos de Romanos está no capítulo 5, versos 1 e 2, que nos declaram: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas afinal, somos justificados pela graça ou pela fé? Não podemos considerar esses termos de maneira sinônima e também devemos aprender o significado distinto e o porquê. Ora se fala de uma maneira e ora de outra. Aqui é deixado claro que temos entrada pela fé a esta graça. Então é um meio que nos valemos para nos salvarmos, a fé, e dessa maneira alcançarmos paz com Deus. A mesma coisa trabalhada em Efésios, também outro texto maravilhoso,
bastante conhecido e que nos esclarece sobre essa relação de graça, fé e obras também no seu devido lugar. Efésios 2, 8 a 10 nos diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós encontramos que realmente é pela graça que somos salvos, por intermédio, por meio da fé. E isso não vem de nós, é um dom que Deus nos concede, não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós vemos que a salvação não é pelas obras, e oferecermos nossos atos bondosos, atos de justiça, o melhor que podemos oferecer a Deus seria considerado então trapos de imundície, e não só isso, traição ao reino de Deus, visto que estaríamos passando por alto, negligenciando então aquilo que Ele já trouxe para nós. A graça então através da morte de Cristo em nosso lugar, nosso substituto divino. Dessa maneira então, quando somos capacitados pela graça implantada em nosso coração através da atuação do Espírito Santo, nós teremos condição agora de andarmos em boas obras, em consequência de estarmos agora unidos em Cristo. Deve ser destacado também um comentário do Desejar de Todas as Nações, onde Ellen White nos resume essa questão da seguinte forma: mediante a fé recebemos a graça de Deus, mas a fé não é nosso Salvador, ela não obtém nada. É a mão que se apega a Cristo e se apodera de seus méritos, o remédio contra o pecado. Então não devemos ter fé em nossa fé, não devemos cair numa condição de presunção, de acharmos que há alguma virtude em nossa crença, em nossa confiança em si, como fosse algo que não fosse já a atuação do Espírito Santo em nós, o Espírito Santo atuando, já despertando a nossa consciência desde o momento para nos arrependermos, pedirmos perdão a Deus. A obra do começo ao fim é de Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E devemos ter a noção clara de que a fé não é nosso Salvador, mas é a mão que se apega a Cristo. É o meio colocado por Deus à nossa disposição para nos apropriarmos de seus méritos. Dessa forma, podemos alcançar a salvação. Também temos em Tito, no capítulo 2, os versos 11 a 14, um belíssimo texto que nos esclarece sobre esses pontos. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então, sim, as obras têm o seu devido lugar. Após, então, sermos justificados pela fé, de maneira que a justiça de Cristo é colocada, imputada, atribuída a nós, dessa maneira começa uma outra fase, a da justiça comunicada em nós, a transformação do nosso coração. De maneira que aqui nos é dito que essa graça salvadora de Deus, vejamos a qualificação, uma graça salvadora, ela se manifesta a todos os homens. De maneira que aqueles que se perderão, de fato se perderão porque resistiram à atuação do Espírito Santo. Ele foi enviado a todos para cumprir esse propósito. Era o desejo de Deus que nenhuma alma se perdesse. Mas muitos então resistem a essa operação da graça salvadora e não
alcançam essa grandiosa salvação oferecida a cada um de nós e que nos transforma por completo. Transformação radical que aqui nos fala para andarmos então de maneira sóbria, justa, piamente. Ele então se deu a si mesmo por nós para nos livrar da iniquidade, nos remir dela, de maneira a se purificarmos em conjunto, inclusive. Aqui nos fala de um povo especial que Deus se levanta e estarmos em ligação com a embaixada de Deus aqui nessa terra, que é a igreja dele, nós então poderemos avançar nesse processo da santificação. Em Hebreus, no capítulo 4, os versos 14 a 16, nos declaram o seguinte: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O auxílio de Cristo em seu ofício sacerdotal, nós vemos aqui apresentado no livro de Hebreus, nesse capítulo, em outras partes também, nos fala para que nos cheguemos ao trono da graça com confiança, com ousadia. Ele está justamente no santuário celestial fazendo esse trabalho de mediador, de modo que aqui nos fala que ele poderá nos ajudar em tempo oportuno. Devemos então, dessa forma, ao nos achegarmos ao trono da graça, alcançar misericórdia, achar graça diante dele. No livro Evangelismo, na página 287, nos é declarado o seguinte por Ellen White: a obra da graça no coração não se opera instantaneamente. Efetua-se por uma vigilância contínua e cotidiana e crendo nas promessas de Deus. A pessoa arrependida e crente que nutre fé e ardentemente anela a graça renovadora de Cristo não será por Deus despedida vazia. Ele lhe concederá graça e os anjos ministradores a ajudarão enquanto perseverar nos esforços para avançar. Aqui nos fala também do ministério dos anjos enviados em favor dos que herdarão a vida eterna. Aqui nos fala dessa obra constante da graça e que devemos ter vigilância, oração, comunhão com Deus constante, crermos em suas promessas e dessa maneira estaremos nutrindo fé para que essa graça renove a nossa vida. No Mensagens Escolhidas, volume 1, página 381, também nos declara que homem algum apresente a ideia de que o homem pouco ou nada tem que fazer na grande obra de vencer, pois Deus nada faz para o homem sem a sua cooperação. Nem digais que depois de haverdes feito tudo o que de vossa parte seja possível, Jesus vos ajudará. Disse Cristo: sem mim nada podeis fazer. De princípio a fim deve o homem ser co-obreiro de Deus. A menos que o Espírito Santo opere no coração humano, a cada passo tropeçaremos e cairemos. Os esforços do homem somente são nada mais que nulidade, mas a cooperação com Cristo significa vitória. Então, é um engano pernicioso apresentado por muitos evangelistas, muitos pregadores, alguns desses muitas vezes bem intencionados, mas que não estão de acordo com o que está escrito. Aqui diz que nenhum homem deve apresentar a ideia de que pouco ou nada tem que fazer na grande obra para vencer. Aqui nos diz que há sim uma combinação do trabalho então de Deus e do homem em sintonia, um com o outro, em cooperação,
porque de outra forma não será possível efetuar aquela transformação da qual falamos. E também não devemos achar que devemos ir até certo ponto de acordo com as nossas capacidades. Aqui diz que depois de ter feito tudo o que é possível, Jesus os ajudará. Não é assim. Mas aqui diz que Cristo declara em João 15,5: sem mim nada podeis fazer. É do começo ao fim. A obra é de Deus, sem ela não prosperará, mas deve haver a correspondência do ser humano em aceitar essa operação. Do contrário, se resistir, continuará com a sua natureza pecaminosa, com as suas propensões para o mal, e dessa maneira não desenvolverá um caráter à semelhança daquilo que Deus pede para habitarmos nas mansões celestiais. E aqui um último texto do Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 268, nos diz assim: nosso caráter está se formando agora para a eternidade. Aqui na terra estamos nos preparando para o céu. Tudo devemos à graça, abundante graça, graça soberana. A graça no concerto ordenou nossa adoção. A graça do Salvador efetuou nossa redenção, regeneração e adoção como cordeiros de Cristo. Que essa mesma graça seja manifesta aos outros. Essa graça soberana, essa graça abundante que nos é dada, deve ser então manifestada a outros. Devemos alcançar outras pessoas que anelam encontrar uma verdade que satisfaça a mente e o coração. Aqui nós encontramos a graça do nosso Salvador, que nos traz a regeneração. Que seja o maior desejo de nossa vida nos entregarmos a Cristo, aceitando a graça. Amém.